Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcos Cristiano e ao meu lado está minha esposa Daniela Fernandes. Queridos, olha só, a gente está iniciando então uma nova série aqui no canal que é chamada Ouvindo a Voz de Deus. Então, a cada capítulo, a cada vídeo, nós estaremos trazendo alguns assuntos relacionados à Bíblia. E olha só que fantástico, hoje o primeiro capítulo se chama A Bíblia Sagrada. Então a gente quer fazer um convite para que todos participem com a gente, para que todos possam curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e levar essa mensagem a todo mundo. Ok? Nós vamos iniciar então com o primeiro estudo, que é a Bíblia Sagrada, como foi comentado aqui. O interessante é que a Bíblia é um livro diferente. Olha só que legal. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66, olha só, 66 livros escritos por cerca de mais de 40 autores, das mais variadas culturas, origens e ocupações. Olha que legal! Durante um período de 1600 anos, ela foi escrita a palavra, a Bíblia Sagrada. Olha que interessante! 66 livros, mais de 40 autores, num período de 1600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida pela Bíblia, pela palavra de Deus. Olha só, e por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram o quê? Blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, e olha só, adúlteros se tornaram puros. O que torna então a Bíblia um livro tão especial? O que torna então, de onde vem esse grande poder? Que valor tem ela para o homem atual? Olha só, essas perguntas serão respondidas então neste estudo. Fiquem com a gente e vamos iniciar então o estudo sobre a Bíblia Sagrada no bloco então Ouvindo a Voz de Deus. Queridos, então vamos então para a nossa primeira pergunta. Eu peço que você procure na sua Bíblia. Eu ia dizer para tu falar para quem pessoal, estiver assistindo, né, não esquecer da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, como Jesus considerava a Bíblia? Como Cristo, como o Senhor, considerava a Bíblia? Vamos lá? João 17, verso 17. Mas antes nós devemos fazer uma oração, pedindo orientação para o nosso Deus. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar com o nosso Deus. Oremos. Senhor, estamos abrindo a Tua palavra neste momento, estamos estudando sobre a Bíblia Sagrada. Queremos que o Senhor, ó Pai, nos ilumine a nossa mente e nos ajude, ó Pai, com essas verdades e nos ajude, ó Pai, a tirar as dúvidas que temos sobre a Bíblia Sagrada. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Então a primeira pergunta é: como Jesus considerava a Bíblia? João 17, 17. João é no Novo Testamento, é logo depois de Marcos, Mateus, Lucas, cai João. João 17, versículo 17. João 17, versículo 17. A Dani vai ler bem alto para nós aí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o próprio Cristo falou aqui com suas palavras, ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, como Jesus considerava a Bíblia, ele considerava a Bíblia como sendo a verdade, na qual santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Olha que palavras lindas Cristo fala para nós. No meio de tanta mentira, né? É tão bom a gente saber que a gente tem a verdade nas nossas mãos. Amém por isso. De tanta dúvida e incerteza, né? Gente, tem pessoas que falam uma coisa e outras pessoas falam outra. Mas a gente deve seguir o que Cristo falou, que a tua palavra é verdade. A palavra de Deus em João 17, 17. Número 2. Vamos lá. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? E o que necessitam para entendê-la? Então, qual é a situação real das pessoas que buscam a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus, e o que elas precisam para entender essa palavra? Atos, olha só, Atos é depois de João,
Atos 8, 26 a 31. Atos 8, olha só, 8, 26 a 31. Atos 8, vou repetir bastante vezes para você achar e com a gente, tá? Atos 8, 26 a 31. Vai lá, Dani. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Verso 29 agora, pessoal. E disse o Espírito a Felipe: chega-te. Não, esse aqui é da mamãe, tá? Chega-te Só um a este pouquinho. carro e o acompanha. Correndo Vou pegar uma então, folha, tá? correndo então Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que você está lendo? Verso 31. Ele respondeu: como poderei compreender se alguém não me explicar? E convidou então a Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Olha que legal, hein? Aqui então, para a gente entender, o etíope ali é um eunuco, um alto oficial, que estava vindo de Jerusalém e lendo uma parte do profeta Isaías. E o Espírito de Deus então pediu para que Felipe se aproximasse daquele carro e o acompanhasse. Imagina a cena, ele ali na carroça, os boi não dá, né? Os cavalos ali, e de repente uma pessoa correndo do lado. E ele pergunta então, Felipe pergunta para o eunuco, né? Etíope: e aí, você está entendendo o que você está lendo? E ele diz assim: olha, não estou entendendo, mas como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Então, nesse exato momento, Felipe entra no carro e segue viagem com ele, explicando o que ele estava lendo e que não havia entendido. Então a pergunta é: qual que é a situação então das pessoas que estudam a Bíblia? E o que necessitam para entendê-la? Eles estudam muitas vezes e não compreendem. Então, para entender, alguém precisa explicar. E a gente está aqui hoje, né, para tentar ajudar a explicar a vocês. Claro, com a ajuda do Espírito Santo, a gente nunca faz nada sozinho. Então, para você que é uma pessoa sincera de coração e quer aprender a vontade de Deus, busque o Senhor, busque a Deus, ore a Ele, fale com Ele, Ei, e o Espírito Santo vai dar um jeito de te ajudar a encontrar a verdade. E um dia também nós estávamos na mesma situação do eunuco. A gente eu me lembro que quando eu era pequena, minha mãe, nós tínhamos uma Bíblia em casa. Mas eu lia a Bíblia e não entendia. E ver como Deus é bom, né? Deus manda anjos, né, em forma de pessoas e para mostrar para nós, para trazer esse conhecimento que a gente não entende. Isso mesmo, Dani. Então o 3. Queridos, então a pergunta número 3, a pergunta 3. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Qual que é a maneira, então, correta de a gente buscar a palavra de Deus? Isaías 28, 10. Isaías 28, 10. Isaías, Jeremias e Lamentações. Então, lembre de Isaías 28, versículo 10. Lá fala o seguinte. Isaías é no Velho Testamento, tá, pessoal? Vamos lá? Isaías 28. 28 é o capítulo e o versículo 10, que é o pequenininho. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Na tua versão também tá assim, né? Uhum. Olha só, então como é que a gente deve estudar a palavra de Deus? É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é uma regra aqui, uma regra ali. Então a Bíblia deve ser estudada por completo. Tem vários assuntos que na Bíblia você não encontra em apenas um versículo. Para você entender sobre aquele assunto ou sobre o que eles estão querendo dizer no contexto, você deve procurar por toda a Bíblia. Por exemplo, quero saber sobre a morte. Não vai se basear em apenas um lugar. Você vai precisar o quê? De um versículo, né? Vários versículos que você vai ver que ela vai comprovar, vai falar a mesma coisa. E assim você vai ter uma ideia completa do que a Bíblia quis dizer sobre aquele assunto. Então
Então a maneira correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, sobre aquele mesmo assunto. A gente deve buscar o que a Bíblia fala sobre ela. E Max, eu me lembro que principalmente o livro do Apocalipse, que era para mim uma coisa difícil, muito difícil de entender, porque é todo cheio de símbolos, né? E esses símbolos a própria Bíblia dá a interpretação. Depois desse estudo que a gente vai fazer aqui, ouvindo a voz de Deus, nós iremos partir então para Apocalipse e depois para Daniel, ou Daniel e Apocalipse, que a gente não sabe na sequência. Também iremos fazer um estudo aprofundado sobre isso, ok? Pergunta 4. Que benefício então recebe a pessoa que estuda as Escrituras? Max e Dani, tem algum benefício da gente estudar a Bíblia, a Palavra de Deus? Acontece alguma coisa? O que a gente ganha com isso? Vamos lá? João 5, João lá de novo, lá o Novo Testamento, pertinho de Marcos, Mateus, Lucas, Marcos, João. João 5, versículo 39. João capítulo 5, então o número 5 grande, e o capítulo 39, que é o pequenininho, tá, gente? Que é o pequenininho ali. O que diz na tua Bíblia aí, Dani? Diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha só, a minha também diz, são elas que testificam de mim. Então, que benefício então tem o estudante da Palavra de Deus? Através então do estudo da Bíblia, examinando a Palavra de Deus, nós podemos o que? Achar nela a vida eterna. Olha só, e aqui ainda fala que ela, a Bíblia, a Palavra de Deus, testificam de mim. De mim de quem? Aqui são palavras de Cristo, são de Jesus. Então, as pessoas têm um benefício. Quais são os benefícios de estudar a Palavra de Deus? O que realmente ela encontra quando estuda a Palavra de Deus é o quê? Ela encontra Cristo, que Ele é o personagem principal, porque elas testificam de mim, mas também ganha a vida eterna. É interessante isso, hein? Então aqui fala, porque julgais ter nela a vida eterna. São elas mesmas, essas palavras mesmas que testificam de mim. Em Max, e também tem um outro verso da Bíblia que diz que é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, luz para o e meu luz caminho. para o meu caminho. Então, imagina, quando tu tá num lugar escuro, o que mais tu quer é encontrar uma luz, né? E a mesma coisa é a Bíblia. Ela nos ilumina, nos traz paz, Nos dá alegria, o caminho a seguir, né? Isso mesmo. Perfeito, né? Então, pergunta número 5, pessoal, olha só. Pergunta número 5, qual é? Que outro benefício prático, então tem mais benefícios, olha só. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Que outro benefício a gente encontra de estudar a Palavra de Deus? Tem benefícios, Max? Tem. João 16, versículo 13. João 16, o grande, e o versículo 13. Olha só. João, Novo Testamento, capítulo 16, e o versículo 13. Olha só que legal. João 16, versículo 13. Aqui palavras de Cristo, tá? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, agora mais um outro detalhe, só para completar esse texto aqui, para a gente ter um contexto melhor ainda dessa parte, é João 8,32. Qual que é o outro benefício, além de guiar a toda a verdade? A palavra de Deus, o Espírito de Deus, ajuda a guiar a toda a verdade. Mas o que João 8, versículo 32, fala para nós que a gente deve anotar esse versículo, esse capítulo, a gente tem gravado em nossa mente. Qual que é, Dani? João 8, versículo 32. Vamos lá, pessoal. Achei? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Opa! Olha que interessante. Qual que é o outro benefício que você tem? Além de encontrar Jesus, além de ter a vida eterna, você também vai ser guiado a toda a verdade e ainda vai ser liberto. Olha só. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertar do que, Max? Do que está falando? Queridos, nós vamos estudar sobre todos esses assuntos. Se você não sabe o que a Bíblia está falando, que libertar, continue assistindo
os vídeos posteriores aí, os próximos, que vocês vão ver o que seria esse libertar. Mas já posso adiantar para vocês, é conhecer a verdade vai te libertar. Vai te libertar do quê? Das garras do pecado. Tá bom? Entre isso e entre outros mais. Mas versículo 6, pergunta 6. Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Beleza, Max, a Bíblia ela guia, ela ajuda a gente a libertar-se, ela ajuda a gente a conhecer a verdade, mas quem é que dirigiu os profetas? Quem é que fez eles escreverem a Bíblia? 2 Pedro 1:21. E vamos deixar que a própria Bíblia responda essa pergunta. 2 Pedro 1, versículo 21. Gente, 2 Pedro é bem pertinho de Apocalipse, tá, pessoal? Próximo a Apocalipse, próximo a 1 João. Então é mais fácil você pegar ali, ó, do Apocalipse e vir vindo, e você vai encontrar ali 2 Pedro, tá, pessoal? 1, versículo 21. Vou pedir para Dani. 1, versículo 21. Olha só que interessante isso aqui. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha que legal, na minha tradução, que é a Almeida Corrigida, e falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, que legal essa tradução da Dani, a minha, a gente está usando duas traduções, tá, pessoal, na Bíblia, para mostrar que ela fala a mesma coisa, só que porém de falar com palavras diferentes. Então, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. Olha só que interessante, né? O Espírito é que guia a verdade e é o Espírito que conduz os homens a falarem inspirados. Olha que legal, né? Então a palavra de Deus ela foi inspirada. Beleza, Max? Mas quanto do texto? 7ª pergunta. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Max, tem uma parte que não é inspirada? Toda parte é inspirada? Essa parte só é inspirada? Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Vamos lá? 2 Timóteo 3, versículo 16. Vamos lá então, pessoal? 2 Timóteo. Olha lá. Deixou para nós aí, Dani, já? Então, a Dani já vai ler para nós aí. 2 Timóteo. Pode ir? Vai lá. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, corrigir, instruir em justiça. Para que... 17 também? Não, só 16. Então, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Toda a palavra. Ah, Max, é só o Velho Testamento? Não. Só o Novo Testamento? Também não. Queridos, toda a palavra é inspirada por Deus e ele é ótima para a repreensão, para o ensino, para a correção, para o estudo, para a educação na justiça. Então, pela leitura da Bíblia, nosso caráter, a nossa vida, ela é transformada para ficar mais próximo da de Jesus. Olha só que legal, que interessante. Quanto mais você lê a Bíblia, mais o seu caráter, mais os seus atos, mais as suas ações, mais os seus pensamentos, tudo é movido para o lado de Cristo. E você fica mais semelhante a Ele. Que legal, né? Que interessante. Vamos lá, então. Que parte da Bíblia, então, não foi escrita por autores humanos? Max, Dani, tem uma parte da Bíblia que não foi escrita por humanos? Sério? Onde está isso? Vamos lá com a gente? Êxodo 31, versículo 18. Olha só que interessante. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá, pessoal? Então, lá no início do Velho Testamento, Êxodo 31, versículo 18. Êxodo, vou repetir, 31, versículo 18. 31 grande, 18 pequenininho. E só interessante aqui, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Opa! Como assim, Max? Isso mesmo. Aqui é interessante que Moisés sobe ao monte e lá Deus então dá algumas instruções para ele. E nessas instruções, nas tábuas de testemunho ou nas tábuas de pedra, o próprio Deus escreve essas, olha só, hein, essas palavras. Então existe uma parte na Bíblia que não é escrita por parte humana? Sim, queridos. Existe parte da Bíblia que não é escrita, que é os 10 mandamentos. Se a gente for
né? Em outro estudo a gente vai se aprofundar sobre isso, mas os 10 mandamentos foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Falando aqui, ó, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Olha só que interessante, né? Que show, né? Você sabia disso? Que tinha uma parte da Bíblia que não foi escrita por mãos humanas? Tá encontrando agora. Que legal, né, gente? E a 9. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Max, Dani, eu posso mentir ali, apagar um texto da Bíblia, tirar ele fora, traduzi-la de novo de uma forma que me agrada a mim? Será que eu posso mudar a palavra de Deus? E aí? O que a Bíblia fala sobre isso? Acha para nós, Dani, Malaquias 3, versículo 6. Está autorizado alguém a alterar a palavra de Deus? Alterar a Bíblia? Malaquias 3, versículo 6. Tá? Malaquias é um pouquinho antes do Novo Testamento. É quase os últimos ali, livros do Velho Testamento. Tá? Pode ler, Dani, para nós. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha só, o último livro praticamente do Velho Testamento fala essa parte para nós. Olha só, está alguém autorizado a Bíblia? E aí? Porque eu, Senhor, não mudo. Eu, Senhor, não mudo. Olha só, o que Deus escreve, ele não tem ideia de mudar. Mas, vamos confirmar isso mais uma vez? Está alguém autorizado a mudar a palavra de Deus? Cristo é que Deus fala que ele não muda. Por isso que a gente não é consumido. Mas agora, em Apocalipse 22, 18 e 19, agora vamos para o Novo Testamento. Olha só, a gente pegou o último livro do Velho Testamento e agora vamos para o último livro do Novo Testamento. Olha lá. E praticamente também o último verso, né? Um dos últimos versos ali, que é Apocalipse 22. 19. Olha só, 22, 18 e 19. 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19. Vamos lá. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Faço uma pergunta para você. Se você leu esse texto também, a gente leu Malaquias que Deus não muda, agora lemos em Apocalipse 22, 18 e 19, fala que se alguém acrescentar ou alguém tirar alguma coisa da palavra de Deus, a pessoa vai estar perdida. E ela vai receber então os flagelos aqui, né? E as pragas que estão escritas nesse livro, que são terríveis. Então, resumindo, a pessoa vai se perder e vai queimar, realmente, quando Cristo voltar. Queridos, vamos lá então? Como são chamados então os praticantes do ensino da Bíblia? Max, tem um nome específico para aquela pessoa que estuda a Bíblia, os ensinos da Bíblia? Vamos lá? João 13, versículo 17. Você pode notar que a gente tem usado vários textos da Bíblia para entendermos esse contexto que é sobre a Bíblia Sagrada. Já estudamos inúmeros textos aqui e agora estamos mais uma vez no livro de João. João 13, versículo 17. João capítulo 13, versículo 17. Olha que interessante. 17. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados ou felizes sois se a praticardes. Então, como é chamado a pessoa que estuda a palavra de Deus? De bem-aventurado ou de feliz. E ainda mais ela se ela praticar o que ela está estudando lá aqui. Em Apocalipse 1 também fala, né, amor? Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras deste livro, né? Porque o tempo que está próximo. Mas Dani, acha para nós Tiago aí? Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Está próximo. Agora Tiago 1, versículo 22, para a gente encerrar aqui. Tiago 1, versículo 22, lá fala o seguinte. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, praticantes da palavra, felizes, alegres, aqueles que estudam.
e se ainda praticardes, serão o que? Mais felizes. Então, queridos, eu quero recapitular com vocês até aqui sobre o primeiro estudo sobre a palavra de Deus, que nós entendemos que é a Bíblia, né? Essa aqui. Como são chamados de felizes. Recapitulando, então, para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da... É a fonte da vida. Olha só, a palavra de Deus é a fonte da vida eterna. Muitos estudam e não compreendem. Então a forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, lendo lá, lendo aqui. E é interessante que qual que é a parte inspirada por Deus? Nós vemos que toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. E nós podemos tirar ou acrescentar alguma coisa da palavra de Deus? Não, né? Nós vemos que a gente não pode tirar e nem acrescentar nada à palavra de Deus. Porque aquele que o fizer vai receber os flagelos, as pragas e as consequências direto de Deus. Direto do trono do Cordeiro vai receber esses flagelos, essas pragas. Então a gente não deve aumentar e nem acrescentar ou tirar qualquer coisa da palavra de Deus. Agora eu faço um compromisso de fé com você. Você que está assistindo nós pela primeira vez, ou você talvez que conheça a gente também, eu quero firmar com você um compromisso de fé, que está bem embaixo aqui do estudinho, que a gente vai deixar na descrição também desse vídeo, a descrição, o vídeo, ou no caso o complemento aí, para você poder imprimir em casa e fazer as suas anotações. O compromisso de fé é o seguinte: aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida? Sim, sim, amém por isso. Quero dedicar tempo, cada dia a mais, para estudar a palavra de Deus? Quer você tirar um tempinho a mais, largar aí o celular de lado, talvez as mídias, Facebook, YouTube, Twitter e assim por diante? Queridos, farei todo o possível para colocar em prática seus ensinos em minha vida. Farei todo o possível, então, para colocar as práticas que a gente está lendo aqui em minha vida? Sim, amém por isso. E se você imprimiu, então, esse estudinho, logo abaixo tem o seu nome e a data que você fez essa decisão. E mais uma vez, eu quero terminar orando com você. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo da palavra de Deus. Entendemos aqui que a tua palavra é verdade, que ela nos guia a toda a verdade, ela nos liberta, ela nos conduz, ó Pai, para estarmos mais próximos de Ti. Abençoe a cada pessoa que está vendo esse vídeo, a cada família aqui representada. Que todos nós, ó Pai, possamos ter o caráter mais próximo do que o Teu. E para isso nós precisamos estudar a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, então, que Teu Santo Espírito nos guie e nos ajude a fazer as escolhas certas do dia a dia, que é estudarmos a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe, ó Pai, abençoe a todos nós, nos proteja e nos guarde, e abençoe a cada pessoa que está vendo esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, um grande abraço e até o próximo estudo, que iremos ver então sobre a beleza da criação divina, como tudo começou. Será que foi com o Big Bang? Será que foi com as mãos do Criador? Será que viemos no macaco? Será que as coisas sempre foram assim? Essas e outras perguntas nós iremos ver no nosso próximo estudo, usando, é claro, a palavra de Deus. Um grande abraço e fiquem todos com o nosso Salvador e Jesus Cristo. Até a próxima, pessoal.